Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que hoje traz uma novidade ao programa, que eu espero que ela se repita por outras tantas e tantas vezes aí, porque é uma das grandes personalidades do Estado, das grandes autoridades do Estado, o Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, Dr. Eusébio Ruschel. Prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu. O senhor conhece o cidadão ao seu lado aí, não? Conheço muito. Nosso vereador, grande vereador, Edenir Sequim. Edenir Sequim. Também hoje O homem que arrumou o centro de Porto Alegre, para outros desarrumarem. Então, temos que gritar, volta, Sequim. Paulo Olímpio Gomes de Souza. Tudo bem. Aqui Está tudo tranquilo? Tranquilo. Gravata rosa, tá? Tô bem. Tá bem, tá bem. o doutor Paulo Olímpio, que foi o procurador-geral na época do Pedro Simão. Então, hoje eu estou com sorte. Hoje eu estou com sorte com essas duas personalidades aqui. E um humilde vereador vindo de Ibiraiaras. Tá bom. Esse município de Ibiraiaras, doutor Olímpio, em Tupi-Guarani, quer dizer Rainha das Matas. Sim. Ah, tu leva jeito. É, ecologista, sim. Tu acha Sim, que... claro. Sou ambientalista, não é Tu és um ecologista. ambientalista. É ambientalista. Doutor Eusébio, e as nossas lutas, que não deve ser fácil, no Estado, na situação que está, como assumiu o nosso governador José Ivo Sartori, e com tantas pendências, eu acho que o homem mais procurado é o senhor. Lá na prefeitura eu sei que o nosso prefeito Nelson Marquesan Júnior, ele não dá um passo sem ouvir a PGM. No Estado deve ser muito parecido. É verdade. Em primeiro lugar, eu queria te cumprimentar, Paulo Sérgio, os telespectadores da televisão Pampa, os meus colegas de bancada. É uma honra estar debutando neste teu programa com o ex-procurador-geral de Justiça, doutor Paulo Olímpio, e com o nosso vereador Edenir Sequim. De fato, a PGE tem sido bastante demandada neste governo. São inúmeros desafios e um Estado em crise como se encontra o Rio Grande do Sul, é necessário que nós estejamos sempre apostos ali para poder viabilizar as políticas públicas, para poder trazer ao governador, aos secretários, a melhor orientação jurídica, porque... A segurança jurídica a vem da PGE, segurança jurídica, exatamente, porque em tempos de crise, os desafios eles aumentam e as questões jurídicas elas se tornam mais complexas. Então, nesse sentido, realmente a PGE tem sido bastante demandada e acredito que tem cumprido com o seu papel de poder trazer essa segurança para o gestor, para adotar medidas até muitas vezes ousadas, né, frente a esses inúmeros obstáculos, inúmeros problemas que têm surgido para administrar o nosso Estado, que está numa situação bastante falimentar. A questão da segurança jurídica, agora mesmo o governo federal entrou numa fria com esse aumento dos combustíveis, do imposto sobre os combustíveis, que no fim teve que retroagir na questão do etanol, né? Agora, eu pergunto, será que houve por parte da Fazenda Pública uma consulta que desse a garantia, diz, olha, essa decisão é juridicamente perfeita? Não pode ter ocorrido, né? No caso... específico do etanol. Do etanol. Eu acredito que não, porque os problemas estão surgindo, estão aparecendo e acredito que a Fazenda Pública não tenha, de fato, sido consultada nesse caso. E eu acho que se o administrador público não tiver procuradores capazes, ele está sujeito, ou de boa fé, ele está sujeito e fadado a um insucesso na gestão pública, né? Eu acho que essa segurança é fundamental, porque o administrador, o gestor, ele não tem obrigação de conhecer tudo. Ô Paulo, quando cheguei à tua sala,
e encontrei o Dr. Ruschel, a primeira coisa que fiz foi cumprimentá-lo pelo trabalho que vem sendo desenvolvido na Procuradoria-Geral do Estado. A Procuradoria-Geral do Estado é advogada dos interesses do Estado como pessoa jurídica de direito público interno. E, nessa condição, o Dr. Ruschel tem capitaneado... E é uma garantia para a sociedade. Uma equipe que tem obtido resultados excelentes. Nós estamos no país com o veso da judicialização. As coisas têm que ser, às vezes, arrancadas a fórceps, com liminares, com decisões, né, dos tribunais, e essas vitórias têm sido obtidas pelo Dr. Ruschel. Foi a primeira coisa que, ao encontrá-lo, eu fiz, na esteira do que tu também acabaste de fazer, dando segurança jurídica ao governo do Estado no que se refere a essas demandas que aportam no Poder Judiciário e nos mais altos tribunais do país, Supremo. Aí a questão da constitucionalidade, né? Claro que nós temos uma lei maior, que para mim é uma coxa de retalhos, né? Que foi constituída à sombra do plano Funaro e uma eleição que foi inteiramente favorável ao partido de Denir Sequim, o PMDB, e que traz tantos problemas e por isso que é uma Constituição extremamente mexida. Nada é tão mexida quanto a nossa Constituição. É mais fácil mexer na Constituição brasileira do que na lei. Mas a Constituição do Estado, até que ponto respeita a Constituição do Estado? Até que ponto ela caracteriza o princípio federativo? Porque muitas vezes tu vê que tem conflitos entre a estadual e a federal. É verdade. Essa questão da federação ela tem sido bastante debatida nos últimos tempos, especialmente no Supremo Tribunal Federal, que é o responsável, né, pela solução dos conflitos entre a União e os estados. E nós, quando propusemos, o Estado do Rio Grande do Sul, no ano de 2015, autorizados pelo governador, a PGE ingressou com uma ação junto ao STF questionando a dívida do Estado com a União, o contrato, as bases em que foi firmada a negociação lá nos idos de 1990. E ali nós fundamentalmente questionamos e trouxemos à discussão o federalismo de cooperação. A União não pode ser uma madrasta para os estados, como tem sido nos últimos anos. Nós temos que rediscutir o pacto federativo e muitos estados estão na situação em que se encontram em face do excesso de centralismo, da baixa divisão dos tributos recolhidos, né? Por exemplo, as contribuições não são compartilhadas com os estados. Centraliza tudo muito na União. A contribuição é uma malandragem. Né? Exatamente. Porque se mexe nas contribuições, se aumenta contribuições, para o governo federal não dividir com os estados e municípios. Perfeitamente. E por isso também os estados se encontram numa situação tão combalida. E nessa mesma ação, nós conseguimos agora eliminar, na medida cautelar que intentamos, para que o Estado suspendesse o pagamento da dívida. Foi um trabalho e foi vitorioso, feito pela Procuradoria, vitorioso, e nós acompanhamos o governador. Nós acompanhamos o governador, e o governador sempre enfrentando com altivez os problemas do nosso Estado, as dificuldades financeiras, e o ministro Marco Aurélio se sensibilizou. E nós conseguimos essa liminar que trouxe um alívio para as finanças do Estado e permitindo com que nós pudéssemos pagar mais uma parcela ali para o funcionalismo. E vem uma questão importante, doutor Eusébio Ruschel, a questão da Lei Rouanet, da Lei Candir. Sim. Falei tanto hoje com o pessoal da Câmara do Livro sobre a Lei Rouanet, que quase a Lei Candir. Se diz que, ao longo desses anos, os governos, especialmente os governos produtores, exportadores de commodities como o nosso, foi frouxo na questão do enfrentamento da Lei Candir, no enfrentamento, na realidade, com o Poder Central. Foi frouxo ou não foi frouxo? Eu estou falando com a nossa autoridade maior, da Procuradoria-Geral do Estado. Eu diria que o Estado do Rio Grande do Sul não foi. No governo Rigoto,
o Estado ingressou, foi o primeiro a ingressar, por intermédio da PGE, com uma ação já primeiro, questionando, né? Exatamente, já questionando a injustiça na repartição, no ressarcimento das perdas da Lei Candir, que elas não eram completas, porque a Lei Candir, ela trouxe a exoneração de ICMS na exportação de produtos primários e semi-elaborados e estabeleceu ali um ressarcimento, mas esse ressarcimento, ele, ao longo do tempo, se mostrou pífio. O que se buscou, o que se busca é que ele seja um ressarcimento à altura das perdas, que ele compense efetivamente as perdas, e até hoje isso não aconteceu. A nossa ação não foi julgada até hoje pelo Supremo Tribunal Federal. Esse é um problema também, a delonga. Mas o deputado Lara aqui, o senhor acompanhou? Sim. Ele fez uma declaração aqui dizendo que Minas Gerais tinha conseguido e que o Rio Grande do Sul está à margem desse processo. E, na realidade, Minas Gerais o que fez foi seguir... Copiou? Não, Minas Gerais o que fez foi entrar na ação do Rio Grande do Sul. Foi. Não conseguiu absolutamente nada, mas deu um auê. Eu até fiquei boquiaberto aqui, mas como é que o Rio Grande do Sul babou? E depois fez o Giovanni Feltz, esteve aqui, esclareceu. Sim, sim. O que aconteceu na ocasião ali foi um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão do Estado do Pará, a qual o Estado do Rio Grande do Sul também aderiu. O Estado do Rio Grande do Sul tem a sua ação e nessa ação do Pará também aderiu. E ali nessa ação, o STF fixou um prazo de 1 ano para o Congresso Nacional regulamentar, que vence em novembro. E se não regulamentar... Mas não tem nada, isso não se reflete em vitória nenhuma. Né? Exatamente. E nós temos que examinar também, quando o acórdão dessa decisão for publicado, se esse ressarcimento ele vai abarcar o período pretérito, que ainda não há, isso não está muito claro ainda, o acórdão não foi publicado. Nós temos que examinar o conteúdo exato dessa decisão para poder dizer se o Congresso Nacional efetivamente terá de abarcar o período pretérito. Não vai. Isso já é certo que não vai. Eles vão jogar para frente e não para trás. É bem provável. Mas ninguém vai jogar contra o governo federal. O governo federal está dando carta jogando de mão. E Minas Gerais está explorando bastante isso, inclusive politicamente. Tem deputado gaúcho que explora a favor de Minas também. Eu acredito que nós temos que fazer uma pressão política realmente sobre o Congresso Nacional para que esse ressarcimento ele ocorra. O ideal seria que abarcasse o período pretérito também. Mas nós sabemos que há outras injunções políticas ali, que a União Federal certamente ela não vai se compadecer tanto assim dos estados como nós esperamos, né? Claro que não vai. Obviamente, infelizmente, nós estamos numa guerra em que enfrentamos os próprios irmãos. Os irmãos do Sul enfrentando os irmãos do Cerrado, lá do Poder Central. Infelizmente é assim. É verdade. Na repatriação... Os mais prejudicados nisso tudo são os estados do Sul. No tema da repatriação, nós vimos isso, Paulo Sérgio. O Rio Grande do Sul, por exemplo, recebeu em torno de 60 milhões. E estados do Nordeste, menores que o Rio Grande do Sul, receberam 400 milhões com aqueles impostos que foram cobrados sobre os recursos repatriados. Então, ali a gente já percebe e já vê que há uma distribuição injusta, pouco equitativa, exatamente. Coronel Kleber Senice, nosso secretário de Segurança de Porto Alegre, prazer tê-lo aqui. Boa tarde. Coronel, cada vez que vem aqui é um sucesso, né? Não. Longe disso. É importante o espaço para nós trazermos... É um sucesso, né? É bom, mas é importante o espaço para nós trazermos a realidade de Porto Alegre e como estamos trabalhando em segurança para justamente mudar esse perfil de Porto Alegre que estava extremamente complicado. Hoje, estava ou continua? Os níveis baixaram. Isso é importante. Se nós formos analisar furto e roubo de veículos, dos veículos segurados em Porto Alegre, significa 30% da frota, diminuiu 50%. Do geral da frota de Porto Alegre, nós já tivemos uma redução de 8%. Isso dá para ver a importância do trabalho integrado entre Estado e município. Então, a integração nos mostra a cada dia o resultado positivo.
Ou seja, no momento em que os órgãos de segurança, junto com as outras secretarias e a população também participando, nós conseguimos mudar os índices. Então, o cercamento eletrônico hoje nós estamos completando mais de 90 dias. Com isso significa que mais de 100 veículos furtados e roubados, eles foram recuperados. Então, é um índice extremamente interessante. Os desmanches foram atacados? Os desmanches... Teve aqui agora o delegado Alexandre Vieira, ele disse que se atacar a Sertório de Cabo a Rabo, está aqui, o nosso presidente Aço-Norte aqui, todos aqueles desmanches já começam a resolver 80% dos roubos de carro em Porto Alegre. Eu não vou dizer 80%, mas uma faixa de veículos que vai para o desmanche diminui sensivelmente. O veículo de desmanche hoje, ele está mais voltado ao veículo popular. Exato. Então, isto com o trabalho da Secretaria de Segurança do Governo do Estado, já foi estancado a sangria. Os índices que vinham verticais, eles já se mantiveram dentro de um patamar. Quantos desmanches foram fechados? Eu não saberia dizer em número de desmanches, mas a ação que vem continuada já atuou em quase todos os desmanches que nós temos em Porto Alegre. E isso deu uma diferença. Nós, inclusive, notamos a diferença no momento que se começou a atacar o veículo popular, se tirar ele do desmanche, começaram a atuar em cima, o delinquente começou a atuar em cima do veículo blindado, que é o veículo hoje utilizado para crimes de maior poder ofensivo, o assalto a carro forte, o caixa eletrônico e assim por diante. Então, esta variação de tipo de delito envolvendo veículos é que nós temos que tornar a ação padronizada. Então, isto com o cercamento eletrônico, quando a gente faz a leitura das placas do que está circulando em Porto Alegre, do que está se movimentando, porque o crime, ele... tem uma frase comum, que o crime anda sobre rodas. E é uma verdade, porque no momento que se ataca o crime de furto, roubo e clonagem de veículos, nós começamos a diminuir todos os outros delitos. Por quê? Porque começa a dificultar a possibilidade do delinquente circular, se movimentar dentro da cidade e dentro do Estado também. O Azulzinho já está falando com a Guarda Municipal e, por sua vez, falando com a Brigada Militar e a Polícia Civil? Já se falam as instituições? Mais do que isso, eles além de falarem, hoje nós já estamos fechando mais de 6 meses com operações sistemáticas em conjunto. Hoje é normal, se nós formos agora na Baltazar, se nós formos na CIS Brasil, que são locais onde estão acontecendo operações, nós vamos ver a IPTC, nós vamos ver o Guarda Municipal, o Brigadiano e o Policial Civil em operações conjuntas. E com isto também nós desfizemos uma realidade que para se fazer uma operação de trânsito era obrigatório estar a brigada na operação. Hoje não, hoje nós estamos EPTC com Guarda Municipal. E a brigada, ela faz o trabalho de brigada com aquele crime de maior poder ofensivo. Ela dá o suporte, dá o apoio, mas juntamente ela faz a operação no entorno de onde está se trabalhando com os veículos. Isso é importante. Então, o conversar mostra que se o crime é organizado, as forças de segurança têm que ser muito mais organizadas ainda. E para serem organizadas, têm que estar integradas. Como nós já falamos a outra vez, hoje funciona de forma perfeita a integração da tecnologia da informação. Hoje, todas as câmeras de monitoramento estão no Estado, estão na Prefeitura, estão na IPTC, estão na SAMU, todas elas trabalham na mesma plataforma, ou seja, todos conseguem ter a mesma imagem, movimentar essa imagem e saber o que está acontecendo em Porto Alegre. Então, isso é importante. E uma outra ferramenta também que nós estamos trabalhando em Porto Alegre, que agora vamos levar para a grande Porto Alegre, é o Detetive Cidadão. É o aplicativo no smartphone, que a população baixa o aplicativo para o seu smartphone e, após baixar, ela vai simplesmente fazer o touch, bater na tela e aparece, então, uma tela nova com a possibilidade dele fazer uma leitura em placa de veículos. Ele fazendo essa leitura, imediatamente, quando ele manda essa imagem da placa do veículo, vai para o centro integrado da Prefeitura e do Estado. E em 25 segundos ele recebe se o veículo é legal ou se o veículo é suspeito. E mais importante que isso, que quem recebe a informação pode fazer o despacho, pode fazer o acompanhamento daquele veículo a partir da informação. Então, com isso, nós temos a população trabalhando junto dentro desse processo de segurança. Eu estou ouvindo com muito entusiasmo
a exposição do coronel. Eu sou um munícipe que vivo a minha cidade, Paulo. Eu vou diariamente ao centro, circulo no centro e eu tenho vivenciado uma sensação de segurança crescente, porque eu estou é visível a presença das forças públicas. E está falando aqui um homem com experiência, vivência do nosso ex-procurador-geral de Justiça. De segurança. Dr. Paulo Olímpio. Uma sensação de segurança. Mas o coronel falou na palavra-chave de tudo isso que está mudando, essa melhoria no nosso, na nossa vivência citadina. Integração. O crime estava organizado. As forças do Estado, do município, da União estavam desarticuladas. De uns tempos a esta parte, a integração fez com que todas essas forças se somassem. E isto tem sido altamente positivo. Os resultados são imediatos. Nós já estamos percebendo que o Estado, o município, a União, estão mostrando à delinquência que as coisas não são como estavam. As coisas estão mudando e a repressão, a punição e a ação de reação da sociedade está se tornando eficaz. E agora, uma coisa que eu tenho pensado há muitos anos, o cidadão ser integrado, o cidadão como agente da sua própria segurança, do seu bairro, da sua rua. Mas ele precisava interlocução, acesso, como ele vai agir. E isto me parece que, se pedagogicamente, esse processo que o senhor falava a respeito dele, do cidadão, hoje comunicado com seu smartphone, com seu... puder ter o direcionamento para, ao ver alguma coisa irregular na sua rua, no seu bairro, ele saiba a quem se direcionar para que as forças do bem, da lei, possam agir em proteção a ele e aos seus vizinhos, enfim, do seu bairro. Então, eu estou vendo, Paulo, que as ciumeiras, as questúnculas corporativas... Ciúmes de homem é a pior coisa que tem. Estão sendo superadas em prol de uma causa comum de todos, em prol da segurança da sociedade. Estão abertas, entusiasmante. Doutor Paulo Olímpio, estão abertas as inscrições para a Expo Agas 2017, de 22 a 24 de agosto, na Fiergues, em Porto Alegre. As inscrições são gratuitas para supermercadistas, mini-mercadistas, bares, lojistas, farmácias, restaurantes e demais segmentos do varejo. A Expo Agas 2017 terá feira de negócios e convenção com palestras de Serginho Groisman, Leandro Carnal, Ricardo Amorim e muito mais. Informações abertas pelo www.agas.com.br. Patrocínio, que é o patrocínio master da Nestlé. Expo Agas 2017, uma realização da Agas, Associação Gaúcha de Supermercados. Participe. Lembrando que o Cremers alerta, título de especialidade médica só tem validade se for registrado em Conselho de Medicina. O título só pode ser obtido com certificado de conclusão da residência médica ou diploma de especialidade emitido pela Associação Médica Brasileira. Médico que anunciar especialidade sem o devido registro comete grave infração ao Código de Ética Médica. E não devemos esquecer também que o Conselho Regional de Medicina Veterinária está aí preocupado com a formação de bons profissionais e com a saúde humana e animal. É frontalmente contra o ensino à distância na medicina veterinária. Não podemos permitir que um curso que trata de vidas seja ensinado, viu, Idenir Seguin, de forma digital. A vida, ela não é virtual, portanto, o ensino desta profissão não pode ser 100% à distância. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. Não me incomodo com os altos salários do judiciário, porque os mais qualificados merecem ganhar bem.
O que me revolta, me causa nojo de verdade, é ver que algumas autoridades do judiciário imputam à sociedade a culpa pela criminalidade, como as questões dos presídios e algumas vezes a criminalização, a ação policial. O bandido tem mais direitos no Brasil do que quem paga impostos e mantém a máquina pública. Peço desculpa se estiver errado, Carlos Eduardo. Não se trata de certo ou errado, se trata do direito de expressão. Aqui para o procurador. Deixa eu puxar aqui. O procurador mencionou que o ministro Marco Aurélio se sensibilizou em determinada circunstância. Perdão pela minha falta de conhecimento. Mas o ministro pode ou deve decidir por emoção ou deveria decidir pela letra da lei? José Costa, quem falou em se sensibilizar fui eu e não o procurador, porque eu sou um engenheiro desempregado. E nas horas vagas meio poeta. Com ele, né? Concorda, procurador? Com os argumentos jurídicos. O nosso procurador-geral do Estado. Eu até usei também a expressão Usou sensibilizar, também? concordei contigo, está certo o nosso telespectador José Costa, quando atribui também a minha utilização dessa expressão. Na verdade, é uma força de expressão, como disse muito bem o Dr. Paulo Olímpio, ele se sensibilizou com os argumentos jurídicos utilizados pela Procuradoria-Geral do Estado na petição, porque ali nós, além de invocarmos, vamos dizer assim, todos aqueles argumentos que nós já tínhamos trazido em 2015, quando ajuizamos a ação que questionava a dívida e o contrato, nós formulamos um novo pedido dizendo que a situação do Estado nesse entretempo se agravou e que o Estado estava em adiantado estágio de tratativas com a União Federal para aderir ao regime de recuperação fiscal previsto na Lei Complementar 159, recentemente aprovada pelo Congresso Nacional, que institui esse regime. Então, ali nós pedimos que houvesse uma espécie de antecipação do regime de recuperação fiscal. Nós tínhamos uma dificuldade, temos ainda aqui no Rio Grande do Sul, para aderir ao regime que é, vamos dizer assim, a entrega de garantias, de contrapartidas. E na nossa Constituição Estadual nós temos... A contrapartida que o ministro está fazendo quer, o Estado não vai dar. Quer a privatização do Banrisul e não vai levar. Nós estamos trabalhando com uma outra perspectiva. Estou dizendo que eles querem. Talvez, mas o... Não, talvez não, é meio epidérmico, que eu conheço. Mas o governador trabalha com, o Meirelles, com outras. Ele é o que na vida privada? O Henrique Meirelles. Banqueiro, presidente do Banco de Boston. Banco privado. Aliás, os bancos é que estão nos liquidando aqui no Brasil. Os bancos estão de olho no Banrisul. Os bancos mas não vão levar. Os bancos privados estão de olho no Banrisul. Pela primeira vez, Paulo Sérgio, no Rio Grande do Sul, a administração do Banrisul é toda feita por funcionários do banco, funcionários de carreira. Eu acho que isso o governador... tem um grande presidente, Luiz Gonzaga Veras Não Mota. tenha dúvida. Com isso, o governador Sartori, desde o início da sua gestão, sinalizou. Olha, o banco não tem conversa por enquanto. Vamos privatizar a CE, vamos privatizar a CRM, essa turma aí que lá de Erechim, Jorge Lisboa Goelzer. Hoje, diante do quadro de fragilização das relações, tudo tramita pelo Poder Judiciário. Decisões administrativas, políticas e até a saúde estão judicializadas. Muita instabilidade nas relações. Não raro ginástica jurídica, escusas pela terminologia na ânsia de uma solução momentânea. Tudo precisa ficar justo e perfeito. E eu diria, em ambas as colunas. Concorda? Sim. O Jorge Lisboa Goelzer. A questão da judicialização, trazida também aqui pelo Dr. Paulo Olímpio, ela nos preocupa muito, tanto que em 2015 um dos projetos prioritários da PGE foi reduzir a judicialização e o governador encaminhou para um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, que foi aprovado, instituindo o Centro de Conciliação e Mediação do Estado, que é coordenado pela PGE, e ali nós buscamos resolver na via administrativa conflitos entre órgãos da administração pública e também entre o cidadão e a administração pública. E nós temos conseguido bons resultados, inclusive a nossa RS 118, tão falada, tão comentada. E agora o Sartori vai terminar. Se
Se tudo der certo, sim. E a PGE tem tido uma participação bastante ativa nas ações de reintegração de posse, são inúmeras, mais de 30, e estamos aproximando as pessoas envolvidas e buscando também resolver conflitos na via administrativa e não judicial, e com isso também buscando desafogar o judiciário. Vamos de Erechim para Uruguaiana, para o Edson Leiria de Uruguaiana. Paulo Sérgio, depois da autorização do governo para as seguradoras usarem peças usadas no veículos batidos, isso de certa forma não fomenta o roubo de carros? Pergunta para o secretário de Segurança. Está feita a pergunta. Todas as situações que são anormais dentro do sistema de construção do veículo, ele causa embaraço dentro da estrutura de segurança. Então, algumas facilitações que são interessantes para a população, muitas vezes dificultam o trabalho da segurança. Então, se nós tivermos peças usadas sendo colocadas em veículos, nós temos que ter um grande controle dessas peças. Então, a falta desse controle vai chegar lá na ponta e nós teremos mais um componente dentro do delito envolvendo veículos. Isso é importante, porque não basta simplesmente nós termos legislações que favoreçam as pessoas. Nós temos que ter legislações que tragam esse favorecimento, mas que criam uma estrutura de segurança, uma estrutura de contenção, justamente para a fiscalização. Porque senão nós estamos criando um outro modelo, um outro tipo de delito envolvendo veículos. Roberley, parabéns pela ilustre bancada. Pergunta ao secretário Senice quando vão investir e nomear os guardas municipais aprovados em concurso em Porto Alegre. O município precisa fazer sua parte. Não vai fazer. Não. Eu acho... Eu respondo pelo secretário. Não, mas a gente responde também. Na verdade, a Guarda Municipal... Quem sou eu para responder? Não, mas o senhor responde. A Guarda Municipal é importante, que a Guarda Municipal está sofrendo uma reengenharia. Nós estamos tirando a guarda de uma condição que ela vinha, simplesmente de fazer a fiscalização, a segurança de próprios do município e entrar dentro de um sistema de segurança estadual. Então, este trabalho está se fazendo. O município de Porto Alegre, na verdade, nós herdamos 4 guardas municipais. A guarda do DMLU, do DEMAB, do DEMAI e a guarda centralizada. Então, para nós incluirmos novos guardas, nós temos que ter uma estrutura capaz de absorver esse guarda na sua capacitação pagar, né? e também que ele vá dar resultado. Eu vejo que o aumento da guarda municipal é uma realidade, que pode não ser hoje até devido ao custo de um guarda, mas nós estarmos com a estrutura em condições de receber novos guardas, quando ele houver essa condição financeira, nós teremos um guarda diferenciado, um guarda capacitado, um guarda ciente da sua atribuição e mais do que isso, hoje nós estamos inclusive na Câmara de Vereadores com um projeto de lei onde o guarda recebe uma atribuição nova, ele passa a ser um fiscal da Prefeitura. Então, é uma atribuição em que o guarda simplesmente não vai. Se nós pegarmos uma ocorrência de pichação, o guarda não vai fazer a detenção do delinquente e levar para a delegacia, ser feito um termo circunstanciado e os dois saírem juntos. Ele, imediatamente, no momento que ele faz a abordagem, ele, como um fiscal, ele já vai fazer toda a sua documentação administrativa. E uma realidade que nós temos no crime de vandalismo e pichação, principalmente, que os pichadores não sofrem nenhum tipo de sanção administrativa, eles não pagam a multa administrativa. Então, nós temos que criar essa dinâmica nova e o guarda vai ser vital dentro desse processo. Boa tarde, Paulo e convidado. O secretário não manda, porque o secretário não manda a IPTC fiscalizar os Ubers, porque a maioria dos carros são roubados. Está louco, Lúcia de Campo Bom. Não é correto isso. Nem vou perguntar para o secretário, porque isso... Eu quero voltar naquela das seguradoras. Aqui mesmo no programa eu falo há alguns anos que carro que a seguradora dá perda total não pode voltar para o mercado. Sob nenhum pretexto, nem como peça e muito menos como chassi. Isso, quando dá perda total, a seguradora já está, quando cobra o prêmio, já está liquidado. Tem que ir para o ferro velho, não importa o ano que o carro seja. Porque isso fomenta também. O cara vai e compra um chassi no leilão. Para fazer o quê? Para esquentar um outro carro? Para esquentar a peça de um outro? Eu acho que sim, que tem que fazer junto com as seguradoras, que já ganham bem e quanto mais roubo, eles já aumentam mais ainda o seguro e tem que dar um basta nisto. E quanto às peças, sem dúvida nenhuma, quando a seguradora incentiva
o cara da oficina a comprar a peça usada para sair mais barato, para resgatear preço, ela está ajudando, não tenha dúvida nenhuma que a seguradora está ajudando, incentivando o roubo de carro. Não tenho dúvida nenhuma. E quanto eu quero dar mais um palpite do centro, eu estava escutando o secretário, o centro de Porto Alegre hoje está tomado por uma coisa que se chama imigração humanitária, que não tem nada de imigração humanitária. Isso. É um comércio... Isso é uma máfia internacional que manda essa gente para cá. Vocês viram alguém com família, mulheres, filhos, essa gente? Não. Eles vêm sozinhos para cá. Senegaleses, haitianos não vieram os caras que sofreram lá o problema do terremoto. Eu vi lá no Canadá famílias inteiras indo para o Canadá em função do terremoto, nos Estados Unidos também. Aqui eu só vejo os rapazes, graças a Deus, saudáveis, que muitos estavam trabalhando em postos de gasolina, estavam trabalhando em restaurantes, estavam com carteira assinada, mas incentivados por esses que estão ali na rua. A CIS Brasília também está tomada igual o centro. Estavam trabalhando nos postos de gasolina, agora tu encontra eles na rua. É muito mais fácil ficar sem dar explicação. Aquelas coisas ali no chão. Então, não tem origem nenhuma, secretário. Ali aonde a guarda... Quem compra? Claro, mas compra essa... Nós já se tentou a sensibilizar, a educar. Isso não funciona. Tem que tomar a mercadoria deles, levar embora e destruir. É o único jeito que eles sentem. Eu fiz isso. Eu acabei com os camelô no centro de Porto Alegre, com 3 brigadianos juntos só. Não precisa muita gente. É 3 ou 4 fiscais pegar e carregar a mercadoria. Não pode vender. Tem uma lei em Porto Alegre que proíbe fazer o comércio tipo camelô depois do camelódromo, depois de ter a opção que se deu, a alternativa que nós damos para eles ir para o camelódromo. E aí vem e começam a espalhar no meio da Rua da Praia, na CIS Brasil, no estado todo. Lá em Caxias já... Não é politicamente correto, deu para perceber, né? Eu não vou mais ser politicamente correto. Mas isso eu tenho esse testemunho eu quero dar também. O leito da Rua da Praia está tomado. Não tem como caminhar. Tem dificuldade para transitar. As calçadas, descendo a Borges, as ruas principais do centro estão tomadas por esses produtos cuja origem eu desconheço. Mas eles não falam nos índios. Mas os agentes ali, geralmente estão ali expondo e no telefone. E falando um código, uma linguagem. Exato. Então, é importante esse tema porque há um tempo atrás a gente tinha a ideia que o comerciante ilegal eram pessoas que não conseguiam entrar novamente no mercado de trabalho. Hoje nós sabemos que o crime organizado ele diversificou a sua atividade. Hoje, quando a gente vê pessoas vendendo frutas, não são pessoas que precisam de frutas, não. São caminhões de determinadas ligações criminosas que trazem para o centro de Porto Alegre, assim como para outros municípios do estado, frutas para alimentar uma cadeia criminal. Então, a ação que a gente tem feito, não simplesmente na ponta, mas nós temos feito em todo o sistema através da inteligência. Da mesma forma, foi citado o imigrante, legal ou ilegal. Ele faz parte de uma rede criminosa, na maioria das vezes, não estou dizendo totalmente. Porque aquele produto que ele vende não é um produto em que o lucro fica para ele. Ele é uma ponta do processo todo de venda ilegal, de contrabando. Justamente, ele está dentro dessa linha. Então, o trabalho que nós temos feito com a Guarda Municipal, com a Brigada, com a SBIC no centro, é um trabalho que a gente estabeleceu um eixo, Borges com Rua da Praia, como eixo de tomada permanente. E mesmo assim é extremamente difícil, porque essa é uma realidade que não é de hoje. Mas ela é uma realidade antiga e que nós estamos trabalhando, mas não em simplesmente fazer prisão ou fazer detenção, e sim causar um trauma, um dano ao recurso das facções que mexem com aquele produto. Procurador, a sociedade não quer arcar com prejuízo da CE e pagar 800 milhões. Qual a solução para este problemão que o Estado está envolvido? Marcelo Portes. Olha, a questão da CE ela passa por uma discussão com o parlamento também, porque nós temos ali a previsão na Constituição Estadual de que a CE não poderá ser alienada se não for realizado um plebiscito. E aí também passa por uma discussão com a sociedade.
o governador encaminhou uma proposta de emenda constitucional para retirar a exigência do plebiscito, mas essa proposta não foi examinada e esse tema está em debate ainda, está em discussão em função do regime de recuperação fiscal, porque uma das exigências ali, uma das contrapartidas é a alienação de ativos e, dentre eles, a Companhia Estadual de Energia Elétrica, como bem lembrou aqui o nosso vereador, a Sulgás, a CRM, são empresas que estão sob análise do parlamento, da sociedade, e esse debate terá de ser enfrentado mais cedo ou mais tarde. Ou retira essa exigência da Constituição Estadual ou realiza o plebiscito ouvindo a sociedade. Manda um grande abraço a este renomado procurador-geral, doutor Eusébio, conheço do Dyer. Graça, está lhe mandando um abraço. Aqui, ó. Olha, a PGE, ela está espalhada aqui em Porto Alegre, ela funciona um pouco no centro administrativo, um pouco no prédio do Dyer, um pouco no prédio do IP. O senhor não passa e eu tenho grandes amigos ali, o meu gabinete funciona no prédio do Dyer, então prédio Dyer PGE, e a Graça conheço de lá. Muito obrigado. Vamos agora à mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o nosso CREA-RS. CREA-RS em Foco. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS, dentro de suas competências legais, entende que as autoridades do Estado devem dar exemplo institucional e legal, fazendo cumprir a Lei 14.555, que regula a elaboração de planos sobre segurança, prevenção e proteção contra incêndios no Rio Grande do Sul. Esta lei que determina a contratação de profissionais engenheiros e técnicos pelo Corpo de Bombeiros deve ser cumprida e implementada. Uma das medidas a ser adotada pelo Estado é a imediata separação do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar. A segurança da sociedade deve ser prioridade. CREA do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. Não esquecendo que a Unicred acompanha os seus cooperados em todos os lugares. Você encontra a sua instituição financeira cooperativa, inclusive no mundo digital. Precisa acessar sua conta? A Unicred tem as unidades de negócios, o site e o app. Gosta de estar bem informado? Siga o @UnicredRS no Face, no Twitter e no Instagram. Para ficar por dentro das novidades, siga as redes sociais da Unicred. Unicred, mais valor para você. Vamos agora ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelles, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan. E o nosso, hoje, presidente também da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, presidente da Bienal do Mercosul e o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, o Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Dr. Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. Os senhores não têm ideia de como o tratamento do câncer avançou nas últimas décadas. Antes, os tratamentos eram sofridos e produziam muita mutilação. Os medicamentos, por sua vez, eram tóxicos, injetáveis e com efeitos colaterais às vezes severos. Hoje a medicina aprendeu a separar melhor os tipos mais ou menos agressivos de câncer, oferecendo o tratamento adequado para cada indivíduo em particular. A grande maioria das mulheres com câncer de mama, por exemplo, não necessita mais retirar o seio. Isso não é maravilhoso? Tumores muito difíceis no passado, como o câncer de pulmão, o melanoma e o câncer de rim, melhoraram muito com os novos tratamentos. Via de regra, esses novos medicamentos são mais ativos e têm muito menos efeito colateral. Ou seja, o tempo de tratamento tóxico e pouco eficaz ficou para trás. Converse sobre isso com seu médico. Obrigado, doutor Gilberto. Boa noite. Eu gostaria de entender o que ganha o Rio Grande do Sul com banco. Se nem os estados que estão entre os melhores do que nós têm banco. Por exemplo, Santa Catarina, Júlio de Gravataí. Que tabu é esse? Olha aqui, o Rio de Janeiro vendeu o Banesp. O que aconteceu com o Rio de Janeiro? Está quebrado, o dinheiro da venda do banco não resultou em nada. Santa Catarina vendeu, não resultou em nada. São Paulo vendeu 2 bancos estatais, a Caixa, a nossa Caixa e o Banestado, não resultou em absolutamente nada. Os estados estão quebrados, vendem tudo aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou a favor das privatizações, eu quero dizer, mas vai vender e não penso que é a solução para o Estado. Não vai ser solução coisíssima nenhuma. Como o Brito já vendeu, Parta CE, vendeu CRT, deu que deu, hoje a Oi quebrada.
que está aí o sucedâneo da CRT, não vai resolver absolutamente nada. Infelizmente, é isso que está acontecendo. E eu sou favorável às privatizações. Eu quero Estado mínimo, eu não quero nem Estado cuidando de educação. Eu quero compra de vagas em escolas privadas, eu quero compra de vagas em hospitais. Sai mais barato. Sai muito mais barato que o Estado. Mas não vai resolver nada vender, hein? Eu quero Todos venderam, então mal. Paulo Sérgio, eu queria aproveitar o comercial do CREA, que é muito bem feito, e vejo que eles defendem a separação total dos bombeiros da Brigada Militar. Eu queria que já o CREA aproveitasse e incentivasse para mandar mais engenheiros para o Corpo de Bombeiros. O bombeiro tem que ser engenheiro. Não precisa muito advogado lá no Corpo de Bombeiros, tem que botar engenheiro. O bombeiro tem que ser advogado. E não adianta sair. Por quê? E não adianta sair da brigada e formar uma estrutura igual à brigada nos bombeiros. Se é para ser bombeiro, tem que ser igual no mundo todo, com uma estruturinha enxutinha, não tem nada de. Por que é? Os benefícios das carreiras jurídicas. Mas o Supremo vai aumentar até aqui embaixo. É só para não pode. É duas carreiras numa só. Os benefícios de ser militar, com aposentadoria e outras coisas, e o benefício. Então o CREA precisa ajudar a incentivar a categoria deles. Mais engenheiros no bombeiros. Que a exigência seja que os oficiais bombeiros sejam engenheiros? Claro que o CREA quer isso. Então tem que dizer Mas ele defende, tem outro texto aí que defende. Bom, então, os técnicos da... Eu, por mim, já o engenheiro assinando não precisava passar para o Corpo de Bombeiro analisar o projeto. Claro que não. O bombeiro tem que estar equipado, bem pago para apagar o incêndio. Mas eu fico preocupado que quando dá um incêndio, a primeira pergunta que o bombeiro faz, o oficial bombeiro, tem o alvará de bombeiro, tem o PPCI? Não, é o seguinte, vamos ver se tem a mangueira para apagar o incêndio antes. Não tem nada que ver o PPCI antes. Antes se apaga o incêndio e depois dá a multa para quem não tem a licença. Tem que começar a inverter essas coisas. O Paulo Sérgio, posso fazer uma pauta? Fala que eu discuto. Uma pauta da Federal? Hoje, no Aliás, a Procuradora-Geral da República, tua colega federal, claro. Não. Foi lá para aquele encontro fora do... Não era da essa. Não dissesse nada, da Raquel. As explicações desse encontro já foram dadas. Por quem? Por ela mesma. Mas o que que ela... a posse, onde seria... tinha uma grande dúvida onde seria a posse. Haveria alguns problemas de cerimonial com relação a isso. Mas eu não... Bem republicana. Eu não ia abordar esse tema. Não que fuja desse tema. Acho que as explicações dá quem as deve. E já foram dadas. Aceite-se ou não essas explicações. Isso é outra história, né? O senhor aceita? Com certas reservas. Tá bem? Gostei. Bom, mas hoje a comissão da Câmara aprovou, e amanhã deve ir a plenário, e aqui está o Sequim, que é político, militante, vereador, edil na nossa cidade, a reforma, o início mais uma reforma da Constituição. A emenda constitucional para a reforma política. Então, coronel, foi aprovado nessa comissão, e vai ser submetido ao plenário, o distritão. Então, terminou a eleição proporcional. Os próprios preservando os mesmos. Então, exatamente. Então, o estado do Rio Grande do Sul tem 31 deputados federais, é isso? Isso. São Paulo tem 70. Os mais votados, independente de qualquer partido, serão os eleitos. Né? Então, pode terminar com os partidos políticos. Acabou. Termina, não é isso? Concorda? Bom, isso vai ser submetido. O que se diz é que os que lá estão com o mandato, e que uma estatística demonstrou que eles não têm nenhuma sintonia com os representados, que somos nós, não é isso? Querem ser preservados. Como eles têm visibilidade, notoriedade, serão... E emendas parlamentares. Serão, consequentemente, os mais votados. É o que eles alimentam, essa esperança. Então, a renovação será muito pobre. Além disso, da Câmara e do Senado, mas da Câmara, que é em função da votação. Além disso, Paulo Sérgio, o financiamento público de campanha também é aprovado, isso é submetido. 6 bilhões, coronel, vão ser carreados para essa atividade. E que os beneficiários também serão
Os que Os lá mesmos. estão, sempre os mesmos, não é, Sequim? Sempre Então, a reforma política terá que ser aprovada até final de setembro para que essa legislação seja utilizada nas eleições do ano que vem. Vai E o povo encontrar está aí dificuldade. amordaçado. Amordaçado. O povo está numa inércia total. Ninguém reage a mais nada. Não, mas há uma certa... As pessoas estão tão humilhadas. Há uma certa anestesia, mas os Mas candidatos já estão na rua. Eu estou vendo aí o Dória, estou vendo o Alckmin, estou vendo o senhor Lula, O Bolsonaro. estou vendo o Bolsonaro. o homem do Ceará lá, do Ciro Gomes. Ciro Gomes. Se Estão você não aí. for E o internado Bolsonaro, antes. tu não está vendo? E o Bolsonaro também. certo. Né? A propósito de Bolsonaro, foi julgado hoje o seu recurso. Mais uma vitória da Maria do Rosário. Foi mantida a condenação do Bolsonaro. Mas o que ele fez contra o coitadinho? Não, teria dito que... Bom, isso é público. Chamou né? ela de feia, É. Não. que é uma injustiça. Chamou de feia que não seria uma virtual vítima de um assédio. Eu vou falar sério, viu? Não seria vítima do assédio dele? Sabe? Nossos parlamentares eu também protagonizam cada um. O outro, aquele tatuado com o Temer. Loucura. E essa questão da reforma política é uma discussão a toque de caixa, porque teriam que aprovar até o final de setembro para valer para a eleição do próximo ano. E os partidos que já não são fortes nesse país sairão muito mais debilitados, né? Realmente é lamentável. Dizem que é o caminho para o distrital misto que seria utilizado em 2022. Esse é uma justificativa, mas enfim. Tá difícil. Por favor, por que não se fala em cobrar do governo central? Já falamos da Lei Candir. Será que é porque o governo é do mesmo partido, Olavo de Santa Maria? Não, mas Olavo, vem cá, Olavo, acho que tu está brincando, porque quantos governos passaram de todos os partidos? O Rio Grande do Sul teve PDT, PMDB, PSP, PDS na época, PT duas vezes. Claro, tem todos os partidos, ninguém cobrou, será que é porque... E nunca deu coincidência das estrelas, o ano passado deu. Paulo Sérgio, diga por Denir Sequim que os funcionários, os chefes da Petrobras, eram todos funcionários de carreira, todos corruptos. Mas por isso que estão presos. Eu acho que quem é corrupto tem que ser preso, independente se é de carreira ou não. Tem que prender todos. Ladrão é ladrão, não importa de onde sejam. Deveriam fazer um bairro para moradias dos policiais, isto em todos os municípios do estado. O Valdir Santos. Isso é verdade. Mas vem cá lá em Xangri lá, o prefeito resolveu fazer ali do lado da Polícia Rodoviária. Aqui vai ser a Casa dos Brigadianos. Vendo que virou uma imensa favela. Foi. Hein, Cordão? O assunto da moradia para o operador de segurança é extremamente importante. Hoje nós, em Porto Alegre, assim como em outras capitais, nós vivemos uma situação muito semelhante. Se mantém um determinado efetivo de operador de segurança no município e devido à falta de moradia, eles têm uma tendência de 2, 3 anos voltarem para a cidade de origem. E cada vez mais nós temos defasagem de efetivo. Então, este é um assunto. Nós iniciamos a conversar com o Mário, que é o diretor do DEMAB, como podemos criar alguma sistemática no município para tentar manter este operador de segurança, independente de ser policial civil, brigadiano, guarda municipal, agente da SUSEP e assim por diante. Então, como fazer? Nós temos algumas linhas que estamos trabalhando, mas sabemos que não podemos fazer o que estava se tentando. Era em determinados condomínios colocar 5, 6 imóveis à disposição. Porque esses condomínios, na maioria das vezes, eles são condomínios de pessoas de baixa renda, não que isto seja um conceito que a pessoa está envolvida com crime, mas nós sabemos que existe o crime envolvido dentro desses locais. E que para o operador de segurança é inviável a permanência da família, dos filhos, nesses locais. Então nós estamos vendo como construir uma solução, porque nós só vamos manter efetivo de operadores em Porto Alegre se nós trabalharmos com a moradia para esse pessoal. Gimo FCDL, que comércio nos leva ao ponto final. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada.
FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Doutor Paulo Olímpio Gomes de Souza, seu ponto final. Foi anunciado que amanhã a meta fiscal seria proclamada, mas parece que vai ser antecipada e segundo eu ouvi agora, recentemente, agora deve estar sendo publicada pelo ministro da Fazenda. Fala-se atualmente, o déficit é de 134 bilhões. Fala-se numa projeção para 2017 e 2018 de em torno de 159. Mas se alardeia com segurança que não chegará a 170 bilhões. Eu só quero, senhor Meirelles, que seja 159, seja 160, parem de aumentar imposto. Ninguém mais suporta aumento de tributos nesse país. Compensação, os fundos partidários vão levar quantos? Quer dizer, Pois é. Aí não... Tem razão. Não dá para Tem entender. razão. Não dá para entender. Nosso secretário de Segurança do Porto Alegre, Kleber Senis. Eu gostaria de aproveitar esse 1 minuto para mandar um abraço para o doutor Argolo, presidente do Sindicato Médico, porque em janeiro o doutor Argolo fez um contato solicitando um guarda municipal no posto de saúde da Vila Cruzeiro. E nós argumentamos que nós não deveríamos colocar um guarda simplesmente no posto de saúde da Vila Cruzeiro. Nós deveríamos criar um sistema de segurança para aquele posto e depois aumentarmos para os demais postos da prefeitura. Fizemos esse trabalho, analisamos a engenharia do posto, analisamos a vigilância, fizemos um trabalho com a Cruz Vermelha de evacuação, treinando, capacitando os servidores. A população do entorno do posto faz parte desse processo. Criamos o gabinete de segurança. Vimos que, a partir desse momento, o posto da Cruzeiro tem problema de segurança por estar num local vulnerável, mas os problemas estão sendo resolvidos pelo conjunto que faz parte do gabinete. Levamos esse mesmo modelo para o posto da Bom Jesus e agora estamos encerrando o procedimento de implantação na Lomba do Pinheiro. Ou seja, 3 postos já estão dentro de um modelo, criando um sistema de segurança e não simplesmente colocar um guarda municipal. E o meu abraço para o doutor Argolo é que eu recebi um contato do doutor Argolo essa semana, que ele pretende que o sindicato médico vá até a Secretaria de Segurança, deverão ir até a Secretaria de Segurança, para prestar uma homenagem para a Guarda Municipal de Porto Alegre. Isto é algo ímpar dentro da Guarda Municipal, dentro da Secretaria de Segurança. Ou seja, a população que solicitou um serviço da Guarda está prestando uma homenagem pelo serviço prestado com qualidade. Então, por isso, meu abraço para o doutor Argolo, presidente do Sindicato Médico. Maravilha. Doutor Idenir Sequim, nosso vereador da nossa muito querida e valerosa. Quero aproveitar para mandar um abraço para o Douglas e para o Mauro, ali de Canoas, que estão nos assistindo. Mandam um recado agora aqui. Eu quero aproveitar que o secretário de Segurança do município está aqui para fazer uma homenagem a um seu colega, Coronel Amorim, comandante do 9º Batalhão. Esteve aqui a semana passada no programa. Que está de aniversário e que está, certamente, ele está fazendo um trabalho junto com a prefeitura. Já tem feito. Não dando bola, você tem o convênio ou não, que infelizmente esse convênio precisa. E colocar os fiscais com a brigada integrar para limpar o centro de novo. Por que eu falo isso? Nós tivemos 6 anos de centro limpo, livre de comércio de camelô, porque eles estavam lá dentro do camelódromo. Isso dá para fazer. E se tiver a brigada junto com a sua tropa, coronel, e é importante ter um coronel no comando lá da... Eu tive um coronel bombeiro de meu secretário substituto na Indústria e Comércio, o coronel Bulli. Eu adoro o coronel, né? Não, põe respeito. Olha aqui, o pessoal respeita a brigada. Todo mundo gosta do brigadeiro, é impressionante. Não, mas é verdade. Então eu quero dizer que... Eu ia brincar, aquela piada pronta, né? Claro que tinha que ter um coronel bombeiro, é um incendiário. Mas nós conseguimos fazer, eu com uma fama de incendiário, eu consegui fazer no diálogo. Resolver. Retiramos todos os camelôs da rua para o camelódromo sem nenhum confronto, sem nada. Isso quer dizer que é possível.
Dá para fazer. Paulo é Sérgio, só organizar e... Se você vai fazer sexo, governo da camisinha. Se você fez sexo, governo da pílula no dia seguinte. Teve filhos, o governo da Bolsa Família. Você cometeu um crime, o governo dá um salário reclusão, R$ 1.500 por filho. Agora, se você decidir estudar e ser honesto nesse país, vai trabalhar com salário de R$ 939. Eduardo Cloir, de Porto Alegre. Meu procurador-geral do Estado do Rio Grande do Sul, Eusébio Ruschel, seu ponto final. Paulo Sérgio, queria te agradecer inicialmente o convite feito em nome da PGE, eu queria agradecer para participar desse renomado programa e dizer que foi uma honra compartilhar com os colegas de bancada aqui também esse momento. Eu vou aproveitar esse minuto final para falar mais uma vez sobre as perdas da Lei Candir, que foi uma pergunta que veio agora ao final do programa, e dizer que, independentemente da coloração político-partidária, o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da PGE, ajuizou uma ação em 2005 para buscar o ressarcimento das perdas da Lei Candir. Essa ação não foi julgada até o presente momento pelo Supremo Tribunal Federal. E a par do aspecto judicial, jurídico, também há no Congresso Nacional um acompanhamento do desdobramento político da busca dessas perdas. A comissão especial foi instalada na semana passada, há uma semana atrás, uma comissão mista do Congresso Nacional, que está tratando do tema e vai regulamentar até o mês de novembro, conforme a decisão do STF na ação direta de inconstitucionalidade do Estado do Pará. Então, independentemente de quem está no poder, é importante que se diga que o Estado tomou as medidas para buscar esse ressarcimento. E estamos aguardando a decisão do STF e também a movimentação do Congresso Nacional. O senhor vai levar chá sanitas da nossa Panvel de Med, Lifar. Muito obrigado. E vários sabores. E hoje o dia está pedindo um chazinho, né? Doutor Idenir Sequim, pode pegar o seu chá aí. Pegando. Muito obrigado. Sanitas. Para o senhor também, doutor Paulo Olímpio. O coronel também, aqui está, coronel. Sanitas. Paulo Sérgio, triste de uma nação quando seu povo perde a confiança naqueles que deveriam ser o último baluarte da lei, da ordem, da moral. Pobre STF, Dilon Camilo. O Dilon Camilo incendeia mais que o... Ele é frequente aqui, né? É frequente. Acredito que ele esteja se referindo talvez a Delonga. Será que é o Gilmar Mendes? Nas decisões do STF. Esse caso da Lei Candir... Não sei se não é genérico. É genérico. Hoje de manhã, quando se vê que um juiz do Mato Grosso recebeu um contra-cheque de R$500 mil, eu acho que não é... Ele já... Não é específica a crítica, é genérica, é geral. Pois então, também o problema do Supremo ali que enfrenta, e essa é uma preocupação dos ministros, eles têm revelado nas visitas que temos feito, o governador, eu e outros secretários, é um excessivo número de processos da Suprema Corte. O nosso sistema recursal ele permite que muitos processos aportem ao STF. Em outros países, o número de processos é bem menor. Obrigado. Aqui, parabéns ao programa, sempre muito instrutivo. Um abraço especial ao meu professor de Direito Penal, Paulo Olímpio. Continua um guri, Paulo Olímpio. Emílio Papaléuzinho. Olha, o Emílio. Mandando, viu? Que maravilha. Um grande abraço, Emílio. Prazer. Tá vendo? Coronel Senício, muito obrigado. Obrigado, Paulo Olímpio. Obrigado, Procurador-Geral do Estado, Eusébio Ruschel. Idenir Sequim, nós retornaremos amanhã, depois da manhã eu estarei indo para Santa Maria para o nosso encontro Água é Vida lá no auditório da Prefeitura Municipal em Santa Maria, mas amanhã ainda estarei aqui. Então, fique agora com as principais notícias da sua região, com os apresentadores locais do Jornal da Pampa. Até amanhã com mais um Pampa Debates. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS.
Cooperativismo, a grande força do Rio Grande.